Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E nessa empresa vamos retratar também caso de empreendedorismo aí, de uma empresa que também nasce ali de uma relojoaria. Olha só que história engraçada e que história muito interessante, por sinal. E essa história e essa empresa foi uma sugestão aqui do João Felipe, grande João Felipe, um forte abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender, João Felipe. E também, caso vocês queiram a análise de alguma outra empresa, manda pra gente, entra aqui ó, no canal Silas Negrov, manda sua mensagem, aproveita também, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida pelo João Felipe é a Tecnos SA, tradicional empresa de relógios. Aí quem já não teve o relógio da Tecnos aí, né? Então é essa história que a gente vai contar. E a Tecnos, ela começa lá em 1900 na Suíça, através da família Gussinger. A família Gussinger era tradicional, já uma família relojoeira, né? E aí na sequência eles acabaram criando a marca Tecnos, que foi ganhando espaço no mundo. Só que aqui no Brasil, todos os relógios eles eram importados aí nessa época. E aí aqui no Brasil foi fundada uma empresa chamada Centauro. Mas para contar um pouco da história dessa Centauro, nós temos que falar de Mário Gottens. Mário Gottens era um relojoeiro que trabalhava com seu tio numa pequena relojoaria. E aí ele resolveu mandar correspondência na época, lá na década de 50, ainda mandar correspondência para diversos fabricantes de relógios no mundo para tentar pegar a distribuição, fazer a distribuição dessas marcas no Brasil. E nenhuma marca respondeu para ele, exceto uma, a Tecnos, né? E a partir daí, então ele passou a ser um distribuidor da Tecnos aqui no Brasil e aí monta uma empresa chamada Centauro, que era uma distribuidora da marca Tecnos para todo o Brasil. E aí na sequência, então a Tecnos ela vem crescendo, vem se desenvolvendo até que chega no ano de 1982, aí a Tecnos passa a ser fabricada aqui no Brasil numa fábrica montada lá pelo Mário Gottens, na Zona Franca de Manaus. Então, a partir desse momento, os relógios Tecnos passam a ser produzidos aqui no Brasil. Já a partir também de 1994, o Mário Gottens daí compra a marca Tecnos. Por quê? Porque depois a família Gussinger acabou vendendo a marca Tecnos para um grupo japonês. E aí, na sequência, em 1994, o Mário Gottens compra a marca Tecnos. A partir desse momento, a marca Tecnos passa a ser uma marca brasileira. Bom, mas dando sequência, então, a Tecnos ela vai crescendo. Chega no ano de 2002, passa também a explorar a marca de terceiros, né, produzindo os relógios, por exemplo, com a marca Mormai, com a Totti, com a Mariner, etc. Então, diversas outras marcas com todo o equipamento da Tecnos. Chega no ano de 2008, aí a Tecnos ela é vendida, a empresa é vendida para um fundo de investimento, o GMT. E o GMT daí já na sequência já começa a preparar a abertura de capital, o que ocorre no ano de 2011, quando a Tecnos passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. Já no ano de 2013, daí também com a IPO, com a entrada de dinheiro, compraram também a Dumont, né, o grupo Dumont, que era outro fabricante de relógios, passou agora a fazer parte também da Tecnos. Já no ano de 2015, começaram também a criar lojas próprias. Já existem algumas lojas próprias das marcas Tecnos espalhadas aí pelo Brasil. E também no ano de 2016, já acompanhando toda uma tendência, principalmente em relação à tecnologia, onde o relógio começou a ser substituído, né, pela tecnologia de uma forma geral, então aí eles passaram já a criar os chamados relógios conectados, né, para poder acompanhar toda essa evolução do mercado. E aí então a Tecnos ela vem aí lutando para se manter no mercado, tanto é que tem 1/3, né, de todos os relógios vendidos no Brasil são referente às marcas da Tecnos e às marcas da Tecnos. Mas para a gente saber como é que está a situação econômica e financeira da empresa, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e também do primeiro trimestre de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tecnos SA, referentes a 2019, 2020, 2021, e também as informações mais recentes da companhia agora do primeiro trimestre de 2022.
Então vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Tecnos, começando por 2019, olhando aqui o total do ativo. O que é esse total do ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os bens, direitos que estão dentro do seu patrimônio, totalizavam em 2019 676 milhões de reais. E desse valor, 392 milhões estão alocados aqui no capital de giro, no ativo circulante, o que representava em 2019 58,1% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor dos 392 milhões, 60 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. 154 milhões são contas a receber e os estoques totalizavam 122 milhões em 2019. Indo aqui para 2020, um pequeno recuo na empresa aqui, que fecha com ativo total de 598 milhões, diminui aqui o capital de giro para 345 milhões, o volume de dinheiro em caixa aumenta um pouco para 76 milhões, mas há uma pequena queda no contas a receber e uma queda mais significativa nos estoques, que totalizaram 76 milhões de reais. E com isso, o ativo circulante passou a representar 57,8% do que a empresa possuía. Já para 2021, aí a empresa volta praticamente ao seu tamanho normal, 642 milhões, e o capital de giro sobe aqui para 418 milhões, agora com 65,1% de representatividade. Melhora a posição de caixa com 89 milhões, também uma melhora aqui no contas a receber com 142 milhões e também uma melhora nos estoques que fecharam em 106 milhões de reais. Já agora, no mês de março de 2022, a empresa fecha com ativo total de 625 milhões, sendo que o capital de giro diminui um pouco aqui para 403 milhões, diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, fechando com 80 milhões, também uma diminuição aqui no contas a receber, fechando em 122 milhões, e apenas os estoques que apresentaram um leve crescimento aqui, fechando em 126 milhões de reais. Bom, então com isso aqui, olhando o ativo da empresa, o que a gente observa? Que é uma empresa que ela não vem investindo, que ela não vem aumentando o seu tamanho. Tanto é que está aqui, ó, sai com 676 milhões, cai para 598, sobe para 642, uma pequena queda para 625. O capital de giro aqui ele vai com 392 milhões, cai para 345, sobe para 418, cai para 403. Então a gente percebe aqui que a empresa até vem dentro de uma normalidade, de uma estabilidade. Então não vem aqui apresentando um sinal de que a empresa está investindo e que está crescendo. Vamos olhar aqui a parte do endividamento, que é o passivo circulante e dívidas de curto prazo, passivo não circulante e dívidas de longo prazo e o total do endividamento. 331 milhões de reais com 49%, o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa. Quer dizer, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 49%. No ano de 2020, a dívida recua para 282 milhões com 47,2% de peso. E aí, nesse ano aqui, também se observa um alongamento no prazo das dívidas, já que aqui nós tínhamos, no ano de 2019, praticamente metade da dívida no curto prazo e metade no longo. Em 2020, eles jogaram grande parte da dívida para o longo prazo e deixaram a dívida de curto prazo pequena, o que vai se refletir depois nos índices de liquidez que a gente vai ver logo adiante. Já no ano de 2021, a dívida sobe aqui para 313 milhões e o peso dela 48,8%, também uma grande parte aqui no longo prazo. E fechando agora 2022, 302 milhões de dívida, 48,4% também a maior parte da dívida no longo prazo. Olhando o endividamento, 49, 47, 48, quase 49, né? E 48, ela vem mantendo uma estabilidade no volume de endividamento. Os resultados apresentados pela companhia. Em 2019, faturou 316 milhões. Em 2020, o faturamento cai para 244 milhões. Há que se entender também que 2020 foi justamente o ano da pandemia, né? Então, afetou diversas empresas e aqui, pelo visto, a Tecnos foi bastante afetada com essa queda de faturamento. Em 2021, o faturamento volta a subir e praticamente retorna aos níveis lá de 2019. E agora, em 3 meses do ano, a empresa já faturou 62 milhões. Só que se pegarmos esses 62 milhões para 3 meses, projetando isso aqui para 12 meses, daria algo em torno de uns 250 milhões de faturamento durante todo esse período ali, né? Então seria 240, 250 milhões. Então mostrando que o faturamento esse ano começou fraco em relação ao que era o ano passado.
E os resultados apresentados pela companhia, aqui no caso ele está entre parênteses, né? Então é o lucro líquido do exercício, só que está entre parênteses, 122 milhões de prejuízo em 2019. Em 2020, mesmo com a queda do faturamento, o prejuízo caiu para 28 milhões. Em 2021, a empresa volta a apresentar lucro, olha só que beleza, 28 milhões de lucro. Porém, agora já nesses 3 primeiros meses do ano, volta aqui com prejuízo, 5 milhões, um prejuízo pequeno, porém interrompeu aqui uma tentativa, né, de recuperação da empresa. Então os números da empresa aqui praticamente também não mostra aqui um sinal de que o faturamento está crescendo e que a empresa está conseguindo gerar resultados, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais, analisar aqui também esses outros indicadores. E numa colaboração aqui do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que nos fornece aqui as informações para que a gente possa repartir essas informações com vocês, né? E dentro dessas informações, trazemos aqui então a liquidez geral, 1,34 no ano de 2019, 1,34 estável em 2020, 1,36 e 1,36. Então a gente percebe aqui uma estabilidade nos índices de liquidez geral. O que é essa liquidez geral? Ela consegue pagar todas as suas dívidas? Ela tem recursos para pagar todas as suas dívidas? Para cada R$1 de dívida, que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,36. Consequentemente, paga e sobra, então está numa situação financeira confortável. Olhando só o curto prazo, a situação financeira fica mais confortável ainda, até porque ela sai aqui com índice de 2,41, sobe para 5,19 em 2020, recua para 3,83 e se mantém estável, fechando agora em março com 3,81. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$3,81 nas dívidas que vencem no dia a dia, no curto prazo. Então, mostra que a empresa financeiramente não tem problema nenhum. Pelo contrário, trabalha com folga de caixa. Já o endividamento também, a gente observa aqui que ela vem numa estabilidade, 49, cai para 47,2 em 2020, sobe para 48,8 em 2021 e fecha em 48,4 em 2022. Em relação a tudo que a empresa tem, ela deve 48,4%. Portanto, só de analisar aqui os índices de liquidez de endividamento são índices bem interessantes para a empresa. Agora, quando entramos aqui nos índices de rentabilidade, aí passa a ser o ponto negativo da empresa, até porque em 2019 ela teve um resultado negativo de 38,8%. De tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu 38,8%. Em 2020 também houve uma perda aqui, 11,5%, uma margem negativa. De tudo que ela vende, ela perdia 11,5%. Agora, em 2021, voltou a dar lucro, e daí a margem passou a ser positiva em 8,9%. Porém, agora em março de 2022, voltou a fechar negativo com 8,1%. E tudo aquilo que ela vende, ela perde 8,1%. Já na rentabilidade do ativo, que são os retornos obtidos através dos investimentos feitos no ativo da empresa, também estamos aqui com uma margem negativa aqui de 18,1%, ela cai aqui para 4,7%, então de tudo aquilo que ela investiu, ela perdeu 4,7%. E agora em 2021, a margem volta a ser positiva com 4,4%. Não trago 2022, até porque estamos usando aqui o critério anualizado, então essa informação aqui ela acabaria sendo distorcida se colocássemos só do trimestre. Já na rentabilidade do PL, temos o que? O ganho do acionista, o retorno que o acionista tem. E no caso deles, não houve ganho em 2019. Pelo contrário, os acionistas perderam 35,6% ao terem o seu capital investido no patrimônio líquido da Tecnos. Para 2020 também fechou com 8,9% negativo e agora em 2021 voltou a ser positivo com 8,5%. Então, em relação a todos os investimentos feitos pelo acionista no patrimônio líquido da empresa, eles tiveram um ganho de 8,5%. Aproveitando também, trazemos aqui esse gráfico aqui, essa linha branca que você está vendo aqui,
são os valores, né, das ações trimestralmente. Então, para a gente ver como que as ações da Tecnos vêm se comportando trimestralmente. Lá em 2017, as ações estavam sendo cotadas a 3,78. Aí dá uma subidinha para 4,34 e aí começa, a partir de 2017, final de 2017 e 2018, uma sequência de quedas que faz com que a ação passe a valer 1,60. Começando 2018, ali em dezembro de 2018, as ações voltaram a trabalhar num patamar de R$ 2,00. Aí atinge aqui um ponto mais alto em dezembro de 2019, chegando a valer 3,42. Despenca novamente, até em função da pandemia, ela cai aqui para 1,25 e aí fica trabalhando com 1,43, chega batendo 0,95, volta para casa do 1, tenta chegar nos R$ 3,00, o valor da ação, em junho de 2021, cai para 2,92, cai para 2,23, sobe para 3,1 e aí novamente volta a cair para 2,75. Então a gente percebe aqui uma ação que ela tem uma grande volatilidade. Agora, no último dia 26 de maio, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas a 2,44. E o outro ponto que também chama atenção nesse quadro aqui é que há uma ideia de que sempre que a empresa esteja apresentando lucro, as ações vão subir. Quando ela tem prejuízo, as ações vão cair. E no caso da Tecnos, essa lógica aqui ela acaba não funcionando, até porque quando você olhar aqui, essas barrinhas verdes são os lucros trimestrais da empresa e as barrinhas vermelhas são os prejuízos trimestrais da empresa. Então veja que aqui quando ela teve prejuízo, a ação subiu. Aí quando ela voltou a dar lucro, a ação caiu. Aí nesse momento aqui, ó, quando ela teve o seu pior prejuízo aqui em dezembro de 2019, as ações subiram, né? Aí quando o prejuízo diminuiu, as ações caíram, né? Então não existe muito uma relação entre os resultados apresentados pela companhia e o valor das ações. Nesse outro quadro aqui também trago para vocês os outros indicadores relacionados às ações da Tecnos. Quanto que vale uma ação da Tecnos? R$ 4,22 pelo valor patrimonial. O que é esse valor patrimonial? Pega todo o patrimônio da empresa, tira as dívidas e distribua para todos os acionistas. Para cada ação caberia R$ 4,22 pelo patrimônio. Porém, o valor de mercado dela agora, no último dia 26 de maio, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas a 2,44. Portanto, fecha com PVP de 0,58. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Tecnos estão com deságio de 42%. No ano de 2021, em função do lucro tido pela companhia, fechou ali com LPA, lucro por ação, de 35 centavos, o que deu uma rentabilidade em relação ao valor de mercado de 14,34%. Não teve distribuição de dividendos em 2021, até porque a empresa vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Porém, agora em 2022, né, até nem citei ali, mas agora em 2022, só para explicar e para citar, ela já distribuiu 8 centavos. O patrimônio, o PIL, preço barra lucro, fecha em 6,91. Isso quer dizer, ao comprar as ações da empresa pelo valor de mercado, se ela mantiver os lucros que ela gerou em 2021, os acionistas vão levar perto de 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Tá então, mais uma empresa analisada, Tecnos SA, lá em homenagem ao João Felipe. Obrigado, João Felipe, mais uma vez, né? Então tá aí uma marca de relógio conceituada aqui no Brasil, conceituada no mundo, uma marca totalmente brasileira. E também, como a gente contou a história do empreendedorismo aí de um auxiliar de relojaria aí que manda correspondência pedindo para ser representante e acaba daí, a partir daí, sendo representante oficial da Tecnos e daí montando a fábrica da Tecnos no Brasil e depois comprando a marca Tecnos. Então, uma lição de empreendedorismo, né? Que é o que retrata aqui os nossos empreendedores brasileiros. E aí você, quando compra ações, quando investe em ações, você está justamente investindo nessas empresas, está investindo em sonhos de alguém que resolveu montar uma empresa e aí você está entrando de sócio dessa empresa. Porém, o cuidado que tem que ter, como a gente sempre fala, é que você tem que saber com quem você vai se associar, qual é a história que tem por trás dessa empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, o que ela faz, como é que está o mercado dessa empresa, mas principalmente saber como é que ela está financeiramente, em termos de endividamento e também de lucratividade e rentabilidade. Por quê? Investir em ações é um investimento de risco. Então nós temos que, através da análise das demonstrações contábeis,
analisar os riscos que a gente vai correr nesse aporte, né, de recursos que a gente vai fazer numa empresa. E aí, conhecendo bem a situação econômica e financeira da empresa, vendo que não existe perigo, então os riscos são diminuídos e aumenta as possibilidades de ganho, para, consequentemente, você ir construindo seu patrimônio gradativamente, para chegar lá numa determinada altura da sua vida, você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.